Então, tá? Por enquanto, só a Sabrina online. Não, eu vou informar agora, tá? Então, boa tarde a todos. A gente está dando início à quarta reunião ordinária do Colegiado do Campus, tá? Muito bem-vindos os colegas que estão aqui presentes e os que estão online também. Tá? Eu só vou compartilhar novamente aqui o que não deu muito certo o compartilhamento da pauta da reunião. Peraí, por que eu não consigo enxergar? Estou tentando compartilhar a pauta aqui, pessoal. Resolução, janela, resolução. Não era essa aqui. Estou tendo problema de compartilhar aqui a tela da pauta. Não sei por quê. Vou tentar novamente. Não aparece. Vamos lá. Esclarecimentos, pauta. Pronto. Consegue ver, professora Sabrina, a pauta da reunião? Consigo, sim. Tá, obrigada, então. Deixa eu manipular ali para baixar um pouquinho. Aqui. Olá, boa tarde. Está no 110. Isso, professor. Eu gostaria de começar a reunião, então, com um informe, né? Depois eu vou pedir para fazer uma proposta de ajuste na pauta, mas vou falar do informe primeiro, tá? Então, eu recebi, né, através da Secretaria do Colegiado e também informalmente pelo WhatsApp, a solicitação do seu Caetano em se desligar do colegiado. Ele, inclusive, gostaria de estar presente hoje aqui, mas o motivo é exatamente ele acabou assumindo a presidência de uma associação que trabalha com moradores de rua. Então, ele está bastante sobrecarregado em função dessa nova cargo, né, dessa nova atividade dele, e ele pediu, então, para se desligar aqui do colegiado, mas se colocou, como sempre, ele sempre bastante parceiro, né, sempre à disposição aqui da gente para continuar colaborando, tá? Então, eu não sei, a Patrícia só queria confirmar, tu conseguiu confirmar, Paty? Ele encaminhou... Não veio? Não. Porque ele informou que havia enviado. Tá. De toda forma, ele fez a manifestação para mim, né, por WhatsApp, inclusive várias vezes, mas eu vou aguardar, então, a confirmação do envio do e-mail para a Secretaria do Colegiado, para aí a gente traz como... Aí eu não sei, Paty, é uma portaria? Como é que a gente faz? Ah, tá. Sim. Tá, mas eu acho que é só uma questão de ela encaminhar ali para você. Tá bom, pessoal? Mas acho que a gente pode se preparar, assim que a gente receber a confirmação, para abrir manifestação para novo membro da comunidade externa, né? Ou nós temos alguém em suplência? Acho que não, né? Então, aí a gente vai abrir a manifestação para novo membro de comunidade externa, assim que a gente confirmar. Pelo regimento ali, os membros que indicam. Todos os membros, Pátios. Então a gente pode aí já começar a pensar, né, caso vocês tenham a indicação para trazer aí para a nossa próxima reunião. Tá? Bom, antes de passar para a pauta, o colega Lucas, né, pediu um momento. Lucas, não sei se tu gostaria de... Eu passo a palavra, então. Tá?
Então, boa tarde. Eu gostaria de ler uma carta que eu preparei sobre o acontecido na última reunião que nós tivemos em 5 de maio. Então, prezados e prezadas membros do colegiado do campus Itajaí, inicialmente gostaria de recordar que em 31 de março de 2025 fui eleito democraticamente como representante titular de sempre desse colegiado, com o compromisso de representar a voz estudantil com responsabilidade, ética e respeito às normativas institucionais. Esta eleição, assim como a de todos os demais membros aqui presentes, expressa a confiança depositada por nossos pares e a legitimidade de nossa atuação. Contudo, venho com profundo pesar me manifestar sobre os acontecimentos ocorridos na reunião do dia 5 de maio. Durante minha intervenção em defesa de uma pauta de minha autoria, embasada de forma legal e objetiva, fui interrompido repetidamente, interpelado de maneira incisiva por alguns membros e, lamentavelmente, acusado de estar gritando e de me portar de forma grosseira e mal educada. Essas interpretações, além de infundadas, ferem profundamente o meu direito à manifestação, conforme assegura o parágrafo 1º do artigo 24 do Regimento do Colegiado do Campus. Mais do que isso, colocam em evidência uma problemática social que transcende o episódio, a forma de como corpos negros são lidos e tratados nos espaços institucionais. A leitura imediata da fala de um estudante negro como agressiva revela o funcionamento do racismo institucional e da branquitude como norma silenciosa que estrutura as relações sociais, inclusive em ambientes educativos. Como afirma Sueli Carneiro, 2005, a constituição histórica do sujeito negro como não ser sustenta a centralidade do sujeito branco, cuja conduta, mesmo quando marcada por exaltação, raramente é interpretada como ameaça. Nesse sentido, Fanon, 2008, argumenta que o corpo negro é capturado por uma grade simbólica de estereótipos que o associam à violência, resultando em uma vigilância ampliada sobre suas emoções e comportamentos. Essa assimetria é sustentada por dispositivos de poder. Conforme destaca Jamila Ribeiro, 2017, opera na deslegitimação da fala dos sujeitos negros, produzindo silenciamentos simbólicos e institucionais. Essas reflexões teóricas dialogam diretamente com o ocorrido nessa instância colegiada. Ao defender minha pauta, cumpri o rito estabelecido, exerci o meu direito à fala e mantive minha firmeza com respeito. No entanto, fui enquadrado em um estereótipo que historicamente marca negativamente as pessoas negras, por de serem agressivas e gritonas, mesmo quando apenas expressam suas ideias com ênfase. Granda Quilomba, em Memórias de Plantação, denuncia como a fala de pessoas negras é frequentemente percebida como hostil, mesmo quando absolutamente legítima e fundamentada. Em suas palavras, abre aspas, a palavra da pessoa negra é muitas vezes invalidada ou percebida como agressiva, mesmo quando está apenas se posicionando. Fecha aspas. Neuza Santos Souza, por sua vez, aponta os efeitos psicológicos desse processo, que induz sujeitos negros a modularem a sua fala e expressões para evitar reforçar preconceitos, ainda que isso signifique abrir mão de seu interesse. Diante disso, reitero minha disposição a manter um diálogo respeitoso, construtivo e democrático com todos os membros desse colegiado. Reafirmo ainda minha intenção que jamais foi ofender ou ultrapassar os limites do respeito institucional, mas sim exercer o papel que me foi confiado como representante de sempre. Apresento, por fim, minhas excusas aos que, porventura, tenham se sentido desconfortáveis com minha postura, embora acredite firmemente que fui mal interpretado. O que ocorreu não se resume a mal entendido. Evidencia-se, infelizmente, a perpetuação de hierarquias raciais que contradiz o princípio de equidade que deve nortear as instituições públicas de ensino. Por fim, que possamos juntos refletir sobre as estruturas e contribuir para a construção de um ambiente verdadeiramente inclusivo e justo. Obrigada, Lucas. Uma outra coisa que eu queria falar, acho que nós, representantes estudantes, agora é o informe também, né? É que nós não conseguimos falar com os 800 estudantes que nós temos no campus. Então, nós criamos uma equipe estratégica, né? Eu pedi à Marina, assistente de alunos por e-mail, o contato de todos os representantes de turmas que nós temos, né? Então, a partir dessa reunião já, inclusive, nós recebemos a convocação, né? Eu, a Yasmin, a Larissa e o Matheus,
Nós colocamos a pauta em discussão lá no grupo para coletar essas informações dos estudantes. Essa foi uma das nossas estratégias. Muito bom. Sobre as pautas, parabéns. Muito legal. Bom, pessoal, se me permitem, eu só queria trazer uma reflexão aqui. Nós somos um grupo novo, todos os sentidos, né? Novos membros do colegiado, nova gestão, nova direção. Nós estamos aqui aprendendo a nos relacionarmos dentro do contexto do colegiado do campus. Então, é de uma certa forma natural que exista essa necessidade de ajustes, de entendimento. Mas eu acho que a gente nunca pode esquecer que o respeito e a ética é o que deve pautar a todos os momentos as nossas discussões e as nossas interações, né? Então, nesse sentido, eu peço àqueles colegas que ainda não tiveram a oportunidade de ler não só o regimento do campus, mas também o regimento a nossa, por exemplo, a política de assédio do IFSC, onde remete algumas das questões que foram trazidas não só pelo Lucas, mas por outros colegas servidores, né? Eu acho que são instrumentos importantes para que a gente comece uma relação dentro do colegiado pautada nesses princípios, né? Do respeito profissional, do respeito aos colegas, da inclusão, da igualdade, de falas, né? E eu acho que também, como um novo momento, né, eu vou pedir ajuda, agora a Paty retornando, para que a gente organize um pouquinho melhor. Se você puder me assessorar nas questões dos pedidos de fala, eu acho que é importante de anotar de quem é a ordem da sequência, né? Depois que a gente for já se acostumando, eu acho que isso vai vir mais naturalmente para o grupo, né? E se for preciso, em algum momento mais polêmico, onde diversos colegas tenham pedido a fala, eu vou propor a questão da limitação do tempo, como várias outras instâncias colegiadas fazem, tanto no CEP, quanto no CONDIR, quanto no próprio CONSUB, né? Mas a intenção não é cerceamento de manifestação, mas sim de uma forma de organização para que todos possam ter o seu momento de fala, né? Que às vezes a gente se estende e acaba faltando tempo. Nós temos aqui um tempo limitado, tá? E a presidência continua aberta, e como hoje veio a manifestação do Lucas, super bem-vinda. Se a qualquer momento qualquer outro membro tenha o desejo de trazer alguma manifestação, a gente pode abrir o espaço. Tá bom? Alguém mais tem mais algum informe? Não? Tá. Então, aqui só tem uma pergunta da prof. Sabrina. Ai, fechei sem querer. Eu gostaria de pedir a ordem da pauta. Eu vou fazer isso agora. Yasmin. Mas obrigada. Só ali depois, Paty, a Sabrina pergunta como é que ela assina a ata, que ela está online. Quando é registrada a sinopse, já é colocado que online estava... Tá. Tu não precisa assinar, então, Sabrina. Fica no registro da própria ata, tá? Passando para a pauta, então, antes, por questão de ordem, eu queria fazer uma proposta de trazer o item 4, que é a posse da Luciana Rebelo, para o primeiro item de pauta, porque daí ela já tem, né, uma voz de votação nessa nossa sessão. Não sei se era isso, Thaís? Tá bom. Yasmin, desculpa. Pode ser, pessoal? Estão de acordo? Então tá. Então passamos para apreciação da posse da Luciana Rebelo como representante da comunidade externa do campus. Estão todos... só colocar em votação, é isso? É só ela aceitar. Quer assinar o maior do que aceitar? O posse costumava ler o termo de posse, né? E nós temos o termo de posse? Ela estava presente? Ela estava presente, já foi feito na sessão passada.
É porque homologou e hoje ela toma posse. Porque Hoje- antes você tomava posse e homologava no mesmo tempo, né? Mas era assim. Tá bom. Mas a gente lê. A gente lê o termo. Só leu o termo e ela aceita. Ah, então foi uma falta de nosso sabimento. Tá. Então, bem-vinda. Bem-vinda, tá, Luciana, oficialmente empossada. Vamos, então, ao segundo ponto de pauta, que é o ponto, foi trazido pelo representante discente, o Lucas, né, da proposta de alteração do calendário para passar o dia 20 de junho, que é uma sexta-feira de Corpus Christi, para tornar a sexta-feira recesso e instituir o sábado, dia 21, como dia letivo, em reposição a essa alteração para recesso. Então, eu abro a palavra, não sei se alguém gostaria... Nós ficamos, né, quando foi trazida essa pauta, foi solicitado que houvesse um tempo para que os representantes, especialmente dos docentes, né, e a chefia DEP pudesse levar isso ao colegiado de ensino e aos colegas. Posso? Pode. Eu questionei o aluno Lucas. O Boni tinha pedido a palavra. A respeito desse tema, eu, como representante docente, eu entrei no compromisso de consultar pessoas, eu entrei em contato com os coordenadores, eles não tiveram tempo hábil também dentro da reunião para dialogar sobre isso, mas eles procuraram junto aos docentes, e na sua maioria, os docentes decidiram que não tem problema nisso. Não tem problema em fazer a alteração. Não. Tá. Obrigada, prof. Paulo. Agora o Douglas, depois Sabrina. No final da reunião, eu questionei o aluno Lucas a respeito de quantos alunos eram impactados por isso, né? Ele tinha uma visão, assim, dos que foram gravemente impactados, mas não todo. E aí eu gostei da história de ter feito essa consulta aí. Qual foi o resultado da consulta? E a Armin vai falar. A gente fez a consulta com os estudos e médio, foi de forma unânime, todos são a favor dessa troca do calendário para colocar no sábado. É muito mais fácil para eles comparecerem no sábado, ou terem uma aula online, ou cita, em sábado, do que ter uma sexta-feira para feriado. E a gente também consultou o centro acadêmico da engenharia elétrica, ele também foi a favor. Bom, obrigada. Professor, só mais uma observação em relação a esse tema. Tá, é que a Sabrina. que tem Agora é a prof. Sabrina, está com a palavra. Boa tarde a todas e todos, me ouvem? Sim. Ok. Então, no momento, né, na reunião de hoje, eu sou suplente, né, eleito desse colegiado, e no momento sou com direito a voto, né, no lugar do professor Douglas, que está hoje como membro nato, como chefia DEP, e eu gostaria de expor que eu entrei em contato também com os docentes, né, como o próprio professor Rony colocou, né, as coordenações, elas tinham feito consultas através de formulários, e o acesso que eu tive a esses formulários, né, as respostas desses formulários, foi de que todos os que participaram dessa pesquisa estiveram de acordo, exceto uma professora, né? Então, dos 22 professores consultados, né, dos quais eu tive acesso da resposta do posicionamento, para uma professora que não concordava. Obrigada, prof. Sabrina. O pessoal não pegou a quantidade. 22. Dos 22 consultados, 21 foram a favor da troca e uma não. Na verdade, não são 22 consultados, né? 22 responderam. Manifestaram, isso. Todos Tá, foram consultados, mas nem todos se manifestaram. Obrigada, Sabrina, pela correção. Só a respeito dessa consulta, essa consulta realmente existiu, né, enfim, em alguns cursos, mas foram consultados também de outras formas, sem ser através de formulário.
Agora, assim, eu acho que o importante é que nesse tipo de processo, um processo que a gente trouxe em pauta isso, percebeu que ia impactar num grupo de servidores, resolveu consultar esse grupo de servidores, até para a gente manter essa questão de referendar a representação, e a gente trouxe e eventualmente concordaram com a situação. Então, ao buscar um entendimento e uma consulta, não necessariamente a gente está dizendo não a aquele tipo de reivindicação. Então, muitas vezes é importante a gente conter a ansiedade, no sentido de não ter a resposta naquele dia. Não quer dizer que você foi vencido ou não foi vencido naquele dia, mas é no sentido de garantir que a gente possa buscar essa representação e trazer um retorno. Então, em nenhum momento, na reunião passada, eu, como representante, me opus à pauta, né? Eu acho que era pertinente essa pauta, mas é importante que todos os conselheiros precisam entender que, às vezes, a gente é vencido, às vezes a gente vence a pauta, e às vezes a gente precisa consultar. Então, é importante nesse processo, inclusive, em consonância com o que está sendo dito, que a gente precisa entender melhor, a gente precisa entender que, às vezes, essa representação requer um certo tempo, para que a gente possa buscar informação. De acordo? Eu também fiz uma consulta aos colegas tais, optei pelo WhatsApp, por ser uma forma mais ágil de conversar com eles. Logo em seguida da reunião, já fui procurada por alguns que souberam da pauta e vieram me perguntar, a pauta teria sido minha posição. E pediram que eu fizesse essa consulta pelo WhatsApp dos 15 sites que se manifestaram, né? Eu não sei, os 15 se manifestaram, todos foram favoráveis à mudança do calendário. Obrigada. Dos que se manifestaram, eu não sei. Porque eu fui consultar. Eu falei no grupo, né, gente? Do grupo. Dos 15 que se manifestaram. Eu fiz a consulta pelo WhatsApp. Eu também não. Não, ok, então. Não, tudo bem, só tudo bem. Tá, só um pouquinho, vamos por ordem, então. Próxima é a prof. Sabrina. Só um pouquinho. Já vai, só um pouquinho, gente. Deixa a Sabrina fala e eu posso passar a palavra. Você quer a palavra? Tá. Daí eu vou falar um pouquinho a respeito. Professora Sabrina, posso eu entrar na fila então aí, Paty? Pode falar, prof. Sabrina. Professora Ana, eu vou fazer aqui. Só um pouquinho, pode. Eu vou trazer Pode falar. um questionamento que eu recebi, né, dessa docente que não estava em acordo, né, com essa proposição, porque ela colocou que ela entendia o questionamento, né, a proposição, na verdade, dos estudantes, porém, ela não entendia qual seria a dificuldade dos estudantes, estou trazendo aqui, né, o questionamento dela, claro, as dificuldades deles. Qual seria a diferença da dificuldade de vir na sexta ou no sábado, visto que o sábado, para a engenharia, oficialmente, precisaria ser presencial? Então, outro questionamento que me foi solicitado. Obrigada, Sabrina. Próximo? Potter. Não, porque assim, o WhatsApp institucional está regulamentado, mas eu não tenho WhatsApp institucional, tá? Eu tenho o WhatsApp para o uso particular, tá? Então, a consulta, isso é uma recomendação que eu já faço, quero deixar registrado aqui, é que as próximas consultas do segmentário ocorram no meio institucional que é o e-mail. Tá, ok. Obrigada. Sim. Mais próximo? Eu? Então, eu venho corroborar com o pedido do Potter, né? Nós temos como meio institucional, para além do e-mail, nós temos o chat Google, que também é um meio institucional, que também pode ser criado grupos, né? Da mesma forma, a gente tem essa possibilidade de se criar grupos, e é um instrumento onde a gente tem as vantagens de manter histórico, tem exatamente as mesmas funcionalidades.
pode mandar áudio, pode mandar vídeo, pode mandar... E é um e-mail institucional. Protegido. Exato. Porque o WhatsApp não é protegido. Tá, só um pouquinho, Potter. O chat institucional, ele funciona encaminhando para o e-mail institucional dos docentes. Então, dessa maneira, nenhum dado, não é o telefone pessoal do servidor, né? É o e-mail, é a ferramenta profissional. Inclusive, se for do entendimento aqui do grupo, a gente pode, num momento rápido, chamar a TI, alguém da TI, para fazer uma capacitação rapidinha, porque ele tem até como instalar igual ao WhatsApp, a notificação que vibra no celular, ele é exatamente igual. Então, a gente pode, se vocês entenderem que seria interessante para esse coletivo de a gente abrir um chat institucional, né, do colegiado do campus, e aí a gente estende para outros grupos que quiserem, tá bom? Lucas, eu acho que é assim. Então, eu me converso aqui com as minhas colegas, a representação estudante vai permanecer com o WhatsApp, com o grupo do WhatsApp, que é a nossa ferramenta, mas desde que não esteja escrita em nenhum lugar, né, nós vamos continuar. Tá bom. Eu fui escrito também. Eu acho válido, eu prefiro também usar os meios institucionais, porque procurar o WhatsApp por ser algo mais rápido, acho que qualquer representante do condomínio fica consulta. Acho que o importante era ter uma consulta para tentar ter a voz da maioria. Até conversei com a Débora, logo que a gente foi eleita titular, para a gente criar o canal no chat institucional. Utilizamos para conversar pelaquela primeira pauta sobre a violência, mais com as pessoas que vieram até nós manifestar o incômodo, se sentirem inseguras, mas acho que a ideia é realmente ampliar para o chat. Eu prefiro também, mas aí, como existe um grupo do colegiado no WhatsApp, aí eu sugiro que faça como você está falando aí, para ser um WhatsApp web. Exatamente. Não faz sentido. A gente está dizendo que não pode usar, a gente está usando para se comunicar. Concordo. Concordo. Mais alguém inscrito? Não, eu queria dizer assim, como representante, né, docente, e agora como representante nato do colegiado, mas enquanto representante docente, foi levado para as coordenações de curso, e às vezes a gente não precisa nem discutir no WhatsApp, nem e-mail, nem chat, a gente discute lá na reunião diária e vem com a representação, vem com as tomadas de decisões, né? Então, é claro que os alunos é muito mais fácil usar o WhatsApp para eles, mas desde que eles tenham alguma certa, né, certo cuidado de saber quem é que está nos grupos de WhatsApp, né, para ver se não tem nenhum conflito maior. Mas na área, eu, o professor Valente, que estava presente, a gente discutiu sobre o tema, né? Então, alguém é convidado a falar sobre essa representação, né? Como o professor também, Paulo, falou, né, que conversou durante a reunião diária e não teve tempo hábil para ter uma tomada de decisão, né? Alguma coisa pode acontecer nesse sentido também. Sim, claro. Então, o e-mail institucional, tudo bem, o WhatsApp para servidores, talvez tenha esse ponto que a professora falou, tem que ser seguido, né? Mas tem outras formas de representação, como acontece entre os colegas, né? Estou escrito lá. Agora é a Larissa. Teve a pergunta que a pessoa fez, a senhorita Sabina, acho que não estou ouvindo, Larissa. Falou, né? Eu sou uma estudante... Desculpa, gente, eu não consigo escutar. Eu também não estou te ouvindo, Larissa. Eu ouvi aqui. O microfone está lá. Respondendo aquela pergunta que me foi passada, senhorita Sabina, eu sou uma estudante que, quando eu comecei em engenharia, eu morava em Itajaí. Eu morava bem perto. Então, era fácil para mim vir, eu venho de bicicleta. Só que, nos últimos meses, eu me mudei para Navegantes. Eu moro no fim do Gravatá. Então, sábados letivos, eles são um pouco complicados para mim, apesar de eu ter moto, porque é muito longe. E é um sábado que eu consigo lidar com as minhas situações pessoais. Durante a semana eu estadio de manhã, tenho a faculdade de tarde. Às vezes eu tenho que faltar a faculdade para resolver assunto pessoal. E à noite não tem nenhuma instituição, banco que funcione à noite. Então, essa alteração ajudaria principalmente os estudantes que vivem na cidade
a se organizar, porque às vezes não bate. Eu sei que altera um pouco o calendário dos professores, até o nosso mesmo, mas tem estudantes que realmente fazem um esforço muito grande para chegar aqui, pessoas que vêm de Jujuba, pessoas que vêm de Itapema, de Balneário, e apesar de Balneário ser do lado, tem toda a questão do trânsito, transporte, às vezes o horário não foi simples, sábado, os ônibus, às vezes o ônibus atrasa. Então, essa mudança ela é favorável para mim, apesar de eu ser um estudante que tem moto. Até, por exemplo, eu tenho professores que não fazem aulas presenciais no sábado. Não são todos, tem professores muito que são bem maleáveis em relação a isso, eles entendem a dificuldade dos alunos e eles sempre fazem uma atividade mais volátil, assim, para todo mundo conseguir participar. Não sei, acredito que, do meu ponto de vista, não seria um problema assim. Né? Era mais isso. Obrigada. Posso, professora Ana? Eu tenho alguém? É o Potter. O Potter. A Sabrina liga agora. A gente vai se acostumando com o que fica até melhor, realmente, né? A gente tem que falar com mais calma. Gostei da sugestão do conselheiro a respeito há outras formas, realmente, de consultar os colegas. Eu acho que talvez isso, no período da pandemia, não sei o motivo, a gente não segmentar e não tem observado essa periodicidade de encontros, tá? Então, talvez, porque eu tenho comigo, mas isso é uma postura pessoal, de que o meu WhatsApp é blindado para isso, eu odeio o grupo de WhatsApp que não agrega. Então, eu prefiro ficar na parte institucional, e-mail, algo todo dia. Então, isso sim eu sei que está acontecendo na instituição através do e-mail. Então, o grupo ele vai ajudar. Pessoal, vamos nos reunir terça-feira que vem, na biblioteca, em algum lugar, vamos nos encontrar. É uma pauta polêmica, vamos conversar a respeito. Não colocar só no grupo do WhatsApp, que fica uma lavação de roupa suja, que só começa a se passar às vezes. Então, se a gente quer manter o decoro, a gente tem que criar um ambiente propício para isso, onde todos os tais sejam ouvidos de forma unânime, que possam expor as suas ideias, sem ser atacados, sem ser agredidos, sem nada. Que possam expor isso de uma maneira como a gente tem que atuar com o serviço público, né? Com responsabilidade, com, enfim, todos os princípios que a gente nos rege, né? Impessoalidade, publicidade. Então, a gente precisa ter esse ambiente. E eu sugiro que a gente vai, como grupo, a gente vai pensar nisso. Ok. Obrigada, Potter. Sabrina, é a próxima? Sim, Sabrina. Oi. Então, eu só gostaria de responder a Larissa. Isso. Estudante? Isso. Sim. Oi. Então, só para deixar claro, né, que essa não é a minha postura, eu só trouxe o questionamento, porque, como representante, eu tenho que trazer os questionamentos que me são colocados, né, e, particularmente, entendo perfeitamente as colocações dos estudantes, né, a dificuldade que se tem, né, para estudantes de qualquer nível de ensino da instituição, né, eu também moro fora, moro em Floripa, né, em São José, então, para mim, também é bastante difícil, então eu consigo entender exatamente a colocação e o pedido dos estudantes, tá? Mas eu preciso trazer, né, os posicionamentos que me foram colocados, tá? Só para deixar claro. Obrigada, tá? Obrigada, professora. Acho que podemos encaminhar para votação, então? Então, a proposta trazida é de alteração para o dia 20, passar de dia letivo para recesso, e para o dia 21, passar a ser um sábado letivo. Tá? Eu vou pedir que todos se manifestem aqui, tá? Pode, né, pelo aprovado, reprovado ou se absterem. Peraí, vamos, acho que é melhor, a Paty vai pedindo para ela poder... Isso, Paty, já está anotando? Não precisa. Não precisa. Não? O regimento fala que é por aclamação, mas se tiver alguém contrário, é por voto. Então, vamos lá. Tem alguém contrário? Alguém se abstém? Débora se absteve. Então, os demais, né? Aprovado. Então, está aprovada a troca, né, do calendário.
E aí eu vou, como encaminhamento, depois eu passo a chefia DEP e passo as instruções do que a gente precisa fazer, né, Douglas, além de alterar em si o calendário, publicizar isso aí nos devidos meios, tá? Só para eu informar o colegiado, pessoal, toda vez que existe uma alteração no nosso calendário, nós temos que enviar esse calendário de novo à Proem, porque a Proem, ela aprova, autoriza o nosso calendário, né? Autorizou lá na ocasião da mudança, da nossa última mudança, que foi de fevereiro, se não me engano, março. Então, agora eu estava aguardando essa nossa votação, esse calendário é novamente encaminhado à Proem. Não imagino que vá haver qualquer tipo de impedimento por parte da Proem, mas a gente ainda tem essa etapa aí de envio, tá? Para avaliação da Proem. Então, próximo ponto de pauta, diretrizes de medidas de segurança do IFSC, Campus Itajaí, vídeo anexo, tá? Então, pessoal, vou trazer um pouquinho do contexto e depois a gente passa, né, para análise do documento em si. Essas diretrizes eu busquei em outros campos, quando houve, né, da ocasião do furto e que nós tivemos aquela nossa reunião discutindo sobre as medidas de segurança, etc. Eu fiz uma pesquisa entre os colegas de chefia DEP e diretores, buscando regulamentações normativas de segurança nos campos. Então, com base, alguns campos me responderam, não foram muitos, mas com base nesses documentos eu criei um compilado, vamos dizer, né? E junto com o DAN, com a infraestrutura e com a chefia DEP, a gente fez as devidas ajustes e adequações para a nossa realidade. E a intenção é que esse documento de diretriz, né, ele esteja não só disponibilizado para nós, servidores, mas especialmente para as empresas terceirizadas, né, que nos prestam especialmente portaria, vigilância, que são as que são mais intimamente o serviço de câmera, né, relacionadas às questões de segurança, para que haja um entendimento comum de a quem pertence qual responsabilidade e de que forma isso está sendo conduzido aqui dentro do campus, tá? Então, essa foi a minha intenção ao apresentar esse documento de diretriz para esse colegiado. Então, nessa perspectiva é que eu gostaria de ouvir a contribuição de vocês. Não é um documento pronto, de novo, ele foi feito para justamente receber contribuições, tá? E aí, se nós aprovarmos com as contribuições e ajustes, eu vou fazer esses encaminhamentos para as empresas terceirizadas, né? Para a gente ter. Então, primeiro eu vou compartilhar com vocês, só deixa eu parar esse compartilhamento e compartilhar novo. Esquecimento da vacância é outra. Pois, cadê as medidas de segurança? Ué, perdi? Resolução, retificação. Só um minutinho, vou ter que achar de novo. Eu já queria agradecer de antemão, mas eu vou desconectar, que eu vou ter que abrir o meu e-mail rapidinho para eu pegar aqui a medida de segurança. Eu desconectei, porque senão vocês vão ver tudo meus e-mails. Aí não vale. Aí não pode. Não tem como congelar uma das fontes? Ai, até nem sei se tem como congelar ali. Ai, deve ter, eu acho. Acha aí, então. Pode achar? Aqui, ó, já achei. Se tiver como congelar, tá? É que eu já tinha deixado aberto, mas fechou e eu perdi. Já vou conectar vocês de novo. Isso é da TV, ou? É. Que na TV Não tem, no projetor tem congelar. Eu já procurei aqui. Tá. Então, já vou me adiantando. Eu queria primeiro agradecer uma querida contribuição do Lucas como representante discente. O Lucas formatou, vamos dizer assim, o documento que inicialmente eu tinha elaborado
já lindamente aí dentro das normativas legais, então agradeço bastante, Lucas, muito obrigada. Agora ele está aparecendo mesmo no documento de diretriz. Tá? Então, eu não sei se vocês gostariam, se vocês chegaram a ler, se alguém tiver já alguma sugestão de antemão para trazer, senão a gente pode fazer uma leitura meio dinâmica. Tá. Pois não, prof. Sabrina? Eu tenho algumas contribuições em alguns pontos específicos. Coloco agora ou coloco com a leitura do documento? Vocês querem que eu faça a leitura? Daí... Tá bom. Então, daí, à medida que quando chegar no artigo que você tem contribuição, prof. Sabrina, aí tu pede a palavra e a gente para. Pode ser? Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu abrir de novo. Ela está vendo lá? Você está vendo o compartilhamento, Sabrina? Acho que sim. Vamos ver. Sim. Tá? Tá. Obrigada. Né? Obrigada. É o mesmo texto, só está com formatação diferente. Então, diretriz e procedimentos, né, para segurança patrimonial e de uso dos espaços, né, que é para segurança, não é só patrimonial, né? Mas, enfim, visando garantir a integridade, está aqui, visando garantir a integridade da comunidade acadêmica e a proteção do patrimônio. Então, acesso ao campus, eu dividi isso, eu segui, né, entre as diferentes categorias. Então, para ingresso de servidores, colaboradores e terceirizados. Senta aqui, né? Então, os servidores, colaboradores e terceirizados, para entrar, eles devem estar com o crachá funcional, né? Ou a Quem não tem crachá? Quem não tem crachá? Tá. Compras. Fazer o processo. Tá, a gente vai ver, então, colocar aí a questão de quem não tem o crachá. Pode falar, prof. Sabrina? Então, sobre esse primeiro ponto, artigo 3º, inciso 1º, eu queria saber se valeria também para os servidores que entram através do portão de veículos, visto que a gente já tem uma tag, né? Então, em teoria, a gente já estaria autorizado, mas eu acho que teria que ficar claro isso no documento. Certo. É que a princípio... Na seção 5 fala sobre isso. Tá. Artigo 7º. Na seção 5, artigo 7º. O acesso por portões e portarias principais observará as seguintes normas. Então, pelo portão de acesso aberto por meio de tags e pela portaria principal, conforme conforme o procedimento da portaria, mas não ficou claro, daí teria, o que acho que a professora Sabrina... não, a gente está aqui para isso. O que ela está mencionando é que ali em cima a gente deveria especificar que a apresentação do crachá é na portaria principal, né? É isso. Prof. Sabrina, pode falar. Eu não sei se a ordem é essa. Isso, era exatamente isso. Desculpa, eu falei no momento errado. Não, pode falar. Fala. É a questão da tag, né? Eu não sei se você... Esses dias eu peguei um Uber com mais aluno aqui na frente. E aí ele falou, eu tenho que ir lá no IFSC entregar a minha tag. Então, ele estava com a tag, aí eu não sei quão seguros são as contas. Ele era um ex-aluno do curso de eletroeletrônica e falou, eu já não estou estudando lá há 2 anos. Eu tenho que entregar a minha tag. Eu falei, eles estavam atrás da tag mesmo. Não, as tags, assim, a gente tem uma planilha compartilhada com a secretaria, que inclusive para elas liberarem o encerramento da matrícula ali é um condicionante do aluno entregar a tag. Se o aluno não cancela a matrícula e só não está vindo mais, elas nos avisam ali para a gente bloquear ela. O correto seria o aluno devolver, mas se ele não devolveu, pelo menos os meninos nos avisam para a gente bloquear. Eu acho que só incluir aí também o processo de conclusão do curso. Quando o aluno conclui o curso também para emissão de certificado. Isso é uma das prerrogativas, para emitir o certificado condicionado de função à TAG. Da entrega da TAG, já está assim. Sim. Legal.
Prof. Sabrina, não sei se está com a mãozinha. Deixa eu olhar lá de volta. Eu tenho uma proposição. Não tá. Tá bom. Posso falar? Pode. Então, para solucionar isso, no artigo 2 poderia incluir o acesso ao campus pela entrada de pedestres. Será disciplinado de acordo com a categoria. Aí tem a seção 1, 2 e 3, que faz parte desse título, né? Tá legal. Então, a sugestão é... O acesso ao campus pela... No artigo 2. Pela entrada de pedestres. Tá. Eu não vou conseguir escrever. Alguém escreve aí, Prati? Acho que dá pra abrir. É, porque tu mandou em listado, Mandei né? 2. Ai, Tem peraí. que baixar o documento. Eu não baixo ele aí. Não, eu não baixei. Ele aparece lá em cima. Aonde? Aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá. Pode ir falando, professor Paulo, enquanto eu tento abrir o documento aqui. Desculpa. Eu já falei. Tá, vai lá. Não, é mais no sentido de colaboração, porque talvez, para se debruçar em cima desse documento, aí é uma sugestão. A gente poderia criar uma comissão, né, para isso, porque aí a gente traria esse documento, porque ganharia tempo, uma comissão ali seria até como é um assunto, inclusive, que gera uma preocupação para uma série de setores do campus, a gente pode fazer com que as pessoas comprem a ideia e participem disso de uma maneira mais efetiva. Aí esse documento já vem aqui, um pouquinho mais enxuto. Posso propor que, então, seja uma comissão do colegiado? Inclusive, tem no regulamento. Tem no regulamento que o colegiado pode criar comissões internas. Sabe por quê, professor? Eu acho que, não que eu não queira ouvir a contribuição dos outros colegas, mas eu acho que a gente já está num ponto de maturidade aqui, né, e a gente tem essa representação dentro do próprio colegiado. A gente pode criar uma comissão do colegiado. E só trazendo o que também me preocupa é a falta de repasse, se bem que eu depois acho que a Bárbara complementa, dessas orientações para as empresas terceirizadas, né? Enquanto a gente não repassa um documento, um instrumento oficial, sei que elas estão recebendo, mas estão recebendo de picadinho, vamos dizer assim, né? Recebe uma orientação aqui, outra orientação ali. Então, eu acho que isso é realmente Exato. Né? Não faz contrato na comissionante? Não, de ter, não, aí não sei. De postura, de... Não, de controle sim, mas não da forma como está sendo feito agora. Com esse detalhamento, né, dona Luciana, porque se você perceber aqui, lá pelas tantas a gente tem especificidades mesmo, né, da hora tal, a hora tal, o porteiro tem que fazer isso, da hora tal, a hora tal, fazer aquilo. Então, eu acho que nesse nível de refinamento que exige a gestão da entrada e saída do campus, com certeza, eu acredito que o contrato não tenha nesse detalhe. Não, mas daí acho que a Bárbara pode falar melhor. Nesse momento, a gente vai existir sempre um documento, que é o que a gente está criando da diretriz. E aí você, quando passa, você repassa isso ao preposto da empresa. Então, no contrato pode versar, devem ser seguidas as diretrizes de segurança do campus Itajaí. E aí a gente repassa esse documento. E eu acho que a comissão possa fazer não fizerem isso, vai ter que cobrar a empresa que não está fazendo. Exato. Você não pode cobrar da empresa se não... Exato. Se isso não estava no contrato antes. Porque assim, Luciana, essas diretrizes que a gente está fazendo, ela está tudo dentro daquilo que está previsto na CBO, né? Que é as normativas de serviços que o Serviço de Portaria e Vigilância prevê. A gente só está esmiuçando de uma forma mais diretiva, assim, né? E detalhada, voltado para aquilo que aconteceu nesse dentro do IFES. A necessidade de esmiuçar, entende-se que ele não está fazendo o que deveria. Exato. Assim. Exatamente. Se não funciona, pronto. E também porque a gente não está dando meios para que eles... de uma certa forma, então, que eles exerçam. exerçam. Não tem a ver com o contrato. Você tem um contrato com a empresa, quando foi feito esse contrato. De que maneira que foi falado, como foi feito isso. Não dá para nos 45 do segundo tempo tu inventar regra. A empresa vai dizer, não, foi isso que a gente combinou. O preço não é esse, tudo isso tem que ter. Aliás, no colegiado não tem ninguém que faça parte jurídica? Assessoria jurídica? Não. Que é feito disso? Não. A diretriz, toda essa parte deveria ter?
porque às vezes a gente acha que é muito legal, porque a gente estuda muita lei, que a gente lê tudo, né? Mas às vezes a gente não está dentro do que é legal mesmo, assim, né? Estou só na nossa sugestão, porque às vezes acontecem as discussões dentro do colegiado, mas tem que ter alguém que fala, olha, isso aqui legalmente pode, isso aqui legalmente não pode, né? Como tu falou a questão do WhatsApp, hoje ele é enquadrado também como uma ferramenta de juridicamente. Então, se foi feita a consulta ou não foi, quem participou, quem não participou. Que foi uma coisa relevante, mas se fosse outro caso, eu consultei lá, quem não se manifestou o problema não é meu, eu botei. Então, juridicamente, tinha como comprovar que estava ali, entende? Então, assim, são detalhes que, às vezes, a gente se perde. Tá. Né? Obrigada. Então, é bom... Tem alguém? Não, é porque é só mais ou menos nessa questão, assim, o que está ali é o que está previsto em CBO, não tem nada novo, a gente não está inventando nada. A questão que aconteceu é que, com o furto, apareceu para a gente o quanto vulnerável nós estávamos, né? Que por mais que a gente tinha diretivas... Exato, por mais que a gente tinha diretivas com relação ao controle de entrada, tinha que ter feito o cadastro e tudo mais das pessoas que entraram, né? Mas hoje a gente não tem um controle efetivo de entrada, porque a gente não tem uma catraca lá na frente para a gente ficar cadastrando quem entra e quem sai, quem é aluno e quem não é, né? Isso também nos bloqueia bastante. Porque quem entrou aqui e fez o furto, entrou em horário de entrada e saída de estudante, entrou como se fosse estudante, vocês viram as fotos aqui no último colegiado. Então, assim, não teria como uma pessoa lá na frente barrar essas pessoas que estão entrando, que aparentemente são todos alunos. Né? A gente não tem esse controle. Então, uma forma de controle de entrada, que é depois que a gente vai apresentar também, né? Aí já dá uma cerceada boa e aumenta a segurança dos nossos alunos, dos nossos servidores que estamos aqui dentro. Porque para nós o que mais importa é a vida, né? Porque assim, eu sou bem sincera em dizer, se alguém chegar ali na porta e dizer, é um assalto e eu tô levando, eu vou dizer, o que eu carrego? O que tu quer que eu carregue? Que eu te ajudo? Cara, eu não sou. Ele dá a impressão de estar muito aberto. Exato. O patrimônio, para mim, é útil. Se eu tiver que pagar um computador de 7, 8 mil, eu vou pagar. Mas a minha vida ninguém vai devolver. A hora que eu não entrar mais na minha casa, qualquer coisa assim. Quem já teve com o pé na cova igual eu, sabe quanto que vale. Então, mas é nesse sentido mesmo. Né? Dar uma diretiva. Por que não estão fazendo? Por que a nossa fiscalização ela tem cobrado e o povo não está fazendo? A gente já vai pedir, para vocês ficarem sabendo, a substituição de uma das portarias, porque não está realmente cumprindo aquilo que é para ser feito, né? Então, a gente está fazendo, a gente está buscando, a gente está fazendo, está correndo, mas vamos começar a substituir pessoas. Todo mundo gosta, mas não está fazendo aquilo que é para ser feito. Então, a gente quer a segurança de todo mundo aqui dentro. Sim. Entendeu? Até a hora que eu entrei, eu falei, eu vou na reunião. Você já tem cadastro? Eu não sei. Então tá bom. Oi? Foi o que você falou? Então tá bom. Quer dizer, tipo, e quem sou eu para entrar? Que horário que eu tô? Agora? Então, tipo, quem sou eu? Exato. É lógico que ela já me viu. E o nome a dela? minha filha, alguma coisa Sim, também, mas sim. Quem tu é, quem tu tá entrando, o que tu está fazendo. Tem uma reunião, onde é a reunião? Sim, exato. Né? Onde que é a reunião? Se alguém chega e pergunta de fora, onde que é? Tem que saber pelo menos que tem uma reunião no público. Exato. Seria até importante, quando a gente tiver um evento que busque pessoas de fora, né, que não sejam seguidores ou alunos aqui, ter uma lista para o pessoal da portaria, para eles poderem confirmar. Exato. Então, isso tudo que vai ter. Não, só um pouquinho. Isso, só um pouquinho. Só para esclarecer, nós já temos essa diretiva, tanto para os servidores que agendam esses eventos ou visitas, já existe a orientação repetidamente encaminhada pelas chefias de que sempre comunique a portaria para que a portaria faça essa verificação. O problema é justamente que nós não estamos, tem pessoas não obedecendo às normativas que já existem e às orientações que já existem. Então, essas pessoas precisam, infelizmente, sim, serem substituídas, né? E tantas vezes quantas forem necessárias até que a gente consiga
Porque não adianta nada a gente ter escrito num papel lindo, maravilhoso, se a gente não consegue implementar de fato, né? Então, mas já existe, tá, Larissa? Tanto para a entrada de visitantes, quanto para eventos, tudo isso já existe. Por exemplo, eu tenho sempre um cor de cabelo. É só um pouquinho. Quem é o próximo? Eu queria dar uma sugestão de mudar essa lista pelo carteira de cigarro para os estudantes, porque para a gente é incômodo, a segurança fica ali procurando o nosso nome, não acha, a gente só quer entrar na instituição, tem gente fazendo fila, às vezes está chovendo, é um incômodo mesmo, então a carteira de cigarro. Daí eu vou pedir depois, na ordem que o Douglas deu uma atualizada, já está em andamento, mas aí o professor Douglas sabe dizer melhor em que pé anda. Tá? Inclusive, deixo aqui o meu pedido, porque a regra não está sendo cumprida não só pelos terceirizados. Os próprios servidores precisam comunicar, enviar para o e-mail do DAN e para o e-mail da portaria qualquer atividade. E isso já é uma regra desde que eu entrei aqui. Sempre era para ser assim e a gente tem que estar constantemente cobrando porque o pessoal esquece de fazer. Vai ter uma reunião, vai ter uma formatura, vai ter uma atividade, qualquer atividade externa, um jogo, uma palestra, um evento, qualquer coisa externa que vá vir comunidade externa, até mesmo que seja dos outros campos, precisa ser enviado o e-mail para o DAN com cópia para a portaria, para que a gente informe os vigilantes, informe a portaria, inclusive, se for necessário, vai ser uma grande quantidade de gente, pedir uma lista, pedir quem que é o responsável que vai estar trazendo esse pessoal. Então, tudo até porque quando chega ali, ela saber para quem ela direcionar. Sim. Se essa informação não chega para o DAN e não chega para a portaria, vai acontecer de ou a pessoa ser barrada e mandada embora, que às vezes já aconteceu, ou a gente ficar se batendo aqui para tentar descobrir quem que é, onde que é, para daí encaminhar para a portaria para a pessoa certa, ou acontece de entrar e a pessoa fica circulando pelo campo sem saber para onde que foi, ou... Né? Então, esse é um apelo que fica também para as coordenações, para os servidores, que sempre informem o DAN e a portaria, para a gente poder ter esse controle. Né? Para nossa segurança. Obrigada, Andy. Quem é o próximo? Eu acho que é o Douglas. Então te convida, Douglas. Não, a gente já está fazendo a foto dos alunos, né? Já estamos fazendo a foto dos alunos, o aluno Renan, que é o nosso estagiário. Isso, a gente está passando nas salas e fazendo a chamada para bater a foto aqui com a Dalcy no RA. Então, oi? Nem todo mundo manda e-mail, né? Já vai ser uma opção mesmo. Eu, na minha sala, acho que não vou ter muito tempo. A gente vai fazer, tá? Não sei, porque não coincidiu, mas a gente já começou a fazer, já tem bastante gente que bateu foto. Ela já bateu, o Lucas já bateu. Bati hoje com a Marina. Tá. Então vão ser todos convidados, a gente está passando em pente fino. Nos integrados, professora Ana, ele já quase está completinho. Que ótimo. E o técnico em eletroeletrônica já está bem adiantado, faltam pouquíssimos alunos que são faltantes do dia. E a mecânica, o professor João já está em contato com os professores da área para o Renan fazer essas fotos do período noturno. Tá? Então está bem encaminhado, a gente logo encaminha. Se a gente puder encaminhar em 2 vezes, como aquele planejado lá dos integrados primeiro, já faz uma parcela. Sim. E aí, quem ficar sem carteirinha, a gente vai mandando na outra parcela. Os estudantes podem ir na sala do Renan? Não, convidados, para não dar tumulto ali, porque elas têm outras atividades. Turma, né? Ou de poucos em poucos, ou turma por turma. Turmas pequenas a gente tem mandado quase todos. Tá? Ou numa sala ao lado ele está fotografando. Está dando tudo certo. Tá? Até questiono isso, para ver se a tua turma, no momento que foi chamada, talvez não estava ali. Às vezes é uma turma fatorada, né? Tem turmas de engenharia. Todas. Tá. Pessoal, então vamos com um encaminhamento. Eu vou colocar uma proposta e peço contribuição. Então, da presidência propor a criação de uma comissão interna aqui,
a minha ideia é de pelo menos um representante de cada segmento, né? Para participar. Também numa comissão muito grande, eu acho que perde um pouco o sentido, né? Eu vou, no e-mail do colegiado, eu posso pedir a manifestação de quem tem interesse em participar. Já tem? Então, posso fazer agora. Vocês querem se disponibilizar já? Boa, Bárbara. Eu posso me disponibilizar Ajuda junto com a Ângela. Tá. Então, Bárbara, professor Boni. E do distrito vai ler Yasmin. Tá, Yasmin. Tá legal, como representante da comunidade externa, tá? E acho que fechou. Fechou? Aí eu vou. Só uma coisa, as contribuições para a gente, na próxima reunião, eu tenho que ver as contribuições da Sabrina de novo. Então, isso! Para quem para onde Ótimo, prof. Sabrina. Você consegue encaminhar as suas contribuições, por favor, para a Secretaria do Colegiado? Se alguém mais tiver contribuição sobre o documento. Consigo. Tá bom. Tem alguma, só um pouquinho, tem alguma contribuição em especial, Sabrina, que você gostaria de trazer aqui para o momento de discussão, já aproveitando? Tem um ponto ali sobre os estudantes e tem um ponto sobre as rondas. São coisas bem pontuais, se vocês quiserem. Então, a gente deixa para quando a comissão, depois de analisar, então, daí a gente analisa tudo junto. Pode ser? Okay. Tá, obrigada, então. Então, não encaminha. Não. Eu vou encaminhar direto para... A gente faz a análise, complementa tudo que tem ali, caminha para o todo, Tá. aí depois a gente só aprova aqui, né? Sim. É o professor Paulo. A Bárbara, o Paulo Boni. Yasmin, a Luciana. Não, a Ângela não é... Mas eu É a presidente da comissão. não posso contribuir. Não. Contribui, mas... Então, só questionando se ela podia ser a presidente da comissão. Então, pode ser? Então tá. Douglas. Eu já fiz uma leitura do documento, não pude conversar contigo antes, mas parece que ele tem pontos redundantes ali. Tá. Eu não sei se é para fixar mesmo, se é tarde de propósito. Tem alguns pontos redundantes. Que Eu foram acho que o documento pode pensadas ficar um entre... pouco mais foram pensadas em poucas pessoas e a gente foi colocando as ideias, né? Tá bom. Aí depois a Eu gente... posso fazer uma leitura. Por favor. Então, consolidando aqui, a comissão será a Bárbara, representando os tais, e será a presidente da comissão, a Yasmin, como representação discente, a senhora Luciana, como comunidade externa, e prof. Paulo Boni, como representante dos docentes. Pois é, aí você me diz, querida, que eu nunca fiz uma comissão do colegiado, mas pode ser. Pode ser. Como é resolução? Portaria. Tá bom. Portaria do diretor, então. Fechou, pessoal? Vamos colocar até a próxima reunião, que nós temos um mês. Não, sim. Não só como data, assim, de estimativa desse documento. Acho que dá, né? Sim. Tá bom. Tá bom. Acho que até muito tempo. Ana, é bom ver a próxima data, porque dia 19 é feriado. Eita. Não, calma, mas já não acabou. Já vamos lá, vamos terminar a nossa pauta aqui. Vamos para o próximo ponto de pauta, depois a gente vê a próxima reunião. Próximo ponto de pauta, instalação do controle de acesso na portaria do campus. Uma pauta que o chefe Dan vai falar. Então, gente, nós começamos a estudo lá com relação às catracas, né, o acesso por catracas ali na frente. Dos orçamentos que eu recebi, seria um contrato anual, onde a empresa vem e instala o DEI. Eles são responsáveis pela manutenção, pela instalação, qualquer problema que vier a dar seria com eles. E o custo mensal disso varia de 3.600 a 4.300, que foram os orçamentos que eu consegui. Tá? Claro que numa licitação esse valor ele diminui bastante, né, consideravelmente, mas ainda assim, anualmente, com o orçamento do campus, isso impacta bastante, né? Principalmente que, falando em orçamento, até hoje nós estamos trabalhando com 518 avos. Tá? Tem o decreto 12448, que prevê que até o mês de novembro seja liberado 18 avos por mês no nosso orçamento.
Ou seja, além de nós não ter nem o orçamento completo, a gente ainda está recebendo de picado e vai receber menos do que está previsto. Esse 5 está sendo parcelado? Os 5 18 avos foi o que a gente está em maio, né? Então, mês que vem vai ser os 6 18 avos, o outro 7 18 avos e assim por diante até novembro. Lá em novembro a gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente vai receber todo o orçamento faltante, ou se a gente vai ganhar um tapinha nas costas e dizer até aqui vocês conseguiram sobreviver, muito obrigada e até o próximo ano. Então, a gente está vivendo uma situação assim bem periclitante pela questão orçamentária do campus, né? Então, só para vocês ficarem sabendo. E mediante isso tudo, a gente pensou numa hipótese mais econômica de fazer esse acesso controlado dos alunos, né? Até foi a nossa servidora, a Márcia, da biblioteca, ela quem nos trouxe Secretaria da biblioteca? Não, secretaria, desculpa. Desculpa, secretaria, a Márcia Doides, ela que buscou esse item, né? E ela localizou uma fechadura eletrônica que ela tem a possibilidade de fazer a liberação por Face ID, né? Então, essa fechadura, ela aceita até 10 mil cadastros e aí a gente consegue, num custo muito reduzido, que vai variar entre 2 e 3 mil reais, aí sem manutenção mensal, nada disso, né? Seria a instalação do item ali na porta de dentro, que a gente tinha pensado, e aí fazer o cadastro de todos os alunos e todos os servidores para poder ter um controle de entrada. Claro que você passar numa catraca é um método muito mais rápido, né, do que você ter uma porta ali aberta, até mesmo porque... Mas a gente tem a nossa porteira, que ela ficaria ali ao lado, aí o aluno chega, reconheceu, entra, não reconheceu, lado fazer o seu cadastro, né? Então, ou mostrar a carteirinha. Nesses horários ali, a gente consegue fazer de uma forma mais efetiva o controle de acesso deles, né? Então, custo baixo, não impacta tanto assim. E aí, essa seria a nossa proposta, nesse momento, como uma forma urgente de resolver essa questão de segurança, né? E um custo bem reduzido, que hoje a gente não tem dinheiro. Douglas. Parece ainda, né, que a gente, claro que todos nós, como integrantes da nossa comunidade acadêmica, ainda a gente falha com a nossa segurança, né? E a empresa responsável, ela tem uma parcela grande nisso, embora seja notificada, seja cobrada. Eu acredito que o contrato ainda é uma saída melhor, porque a gente não fica desguarnecido no caso de problemas técnicos e tal. E a questão da fechadura, tem que ver a questão técnica. A gente tem uma porta de vidro ali. É para qualquer porta? Então, isso tipo, já avisou, né? E vai estar sempre nessa dependência. Eu sei que alguns sistemas, né, como esse do contrato, uma foto. A foto que a gente tirou já basta para reconhecimento facial. Não precisaria fazer um novo cadastro de todo mundo. Embora que se é uma medida de segurança, a gente faria sem problema nenhum. Mas assim, é um volume muito pequeno, né? Para um instituto desse, mas para quem tem 18 avos, a gente não tem nada, né? E aí qualquer 4 mil é muito, né? E a gente tem um orçamento gigante, né? Que a gente viu até na época das nossas eleições aí falando desse orçamento, que não existe na prática, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, que bom que o acesso a esses valores. E realmente, as questões técnicas da porta para esse modelo de segurança, eu ainda... Não, nós já fizemos essa análise também. Nós já fizemos a análise da questão da porta. Existe esse tipo de fechadura para a porta de vidro, para a porta de correr com aquele ímã também que trava. Então, tudo isso já foi analisado também. Okay. Já foi. O próximo, Paty. Lucas. Eu quero parabenizar pela ideia, isso é muito bom. Eu até conversei com a Barra hoje mais cedo
sobre isso, né? Que eu sempre quero saber o que é que se dá com as pautas, não sei como é debater, sou curioso. Daí, a gente estava conversando aqui, os representantes, inicialmente, quase todo dia nós estamos conversando, né? Sobre as pautas do colegiado. Os representantes que a gente quer manter uma linha de pensamento. Daí, a nossa preocupação é que nós temos dentro do pátio já, temos aquele problema lá dos 5 dos 18 avos, mas nós temos dentro do pátio, né, estabelecido 50 mil para o acesso de pedestres aqui, né, Bárbara? E essa era uma alternativa muito boa, até que se instale, de fato, as catracas. Né? Então, nós concordamos. Se vocês não concordam, nós não concordamos. As catracas entram com mais elas permanecem. O que nos bloqueia hoje é o orçamento do campus. Porque hoje os nossos contratos, só os contratos, limpeza, portaria, vigilância, luz, água e tudo mais, que conforme a gente viu no último colegiado ali, na questão do pátio, eles já gastam 1.700.000 do nosso orçamento. Então, esses 9, 18 avos vai dar para cobrir ali os nossos orçamentos, do nosso orçamento dos contratos. Então, que a gente tem essa questão. O que acontece já nos outros anos? Nos outros anos, chega lá em novembro, dezembro, eu trabalhando, dia 24 de dezembro até meia-noite, dia 31 de dezembro até a meia-noite, a parte que é prova disso, que a gente trabalha para poder gastar o dinheiro que o governo libera para nós no dia 30 de dezembro. Dia 30 de dezembro, à meia-noite, vocês têm não sei quantos milhões para gastar, e aí, tipo assim, até o final, até encerrar o exercício. O exercício encerra 23h59 do dia 31 de dezembro. 31. Isso é absurdo, então, a gente tem 24 horas. Essa virada comprando. Exato. Mas a minha pergunta a gente não tem nem ideia quando vai receber esse valor, mas se a gente consegue ter uma métrica de quanto é para as catracas voltar? Consegue ter um prazo, uma métrica? Não, infelizmente não. Tudo isso a gente é bloqueado por questão do orçamento. A gente pode andar com o processo todo, a gente só não consegue, por exemplo, fazer a execução do processo, porque para eu dizer que eu executei o processo, eu tenho que ter o dinheiro. E se eu não tiver esse dinheiro, ele me bloqueia. Mas a nossa preocupação, só para finalizar, tá? Nosso questionamento. É só o medo de vai ter essa como alternativa, mas ainda permanece. As catracas, ela permanece, ela é uma coisa que para nós é fundamental. A gente entende isso como fundamental. Próximo. Sabrina, és tu, prof. Bárbara, eu não consegui compreender exatamente. Então, vai ter uma fechadura eletrônica que faz identificação facial, só que e ela vai fazer a porta interna fechar e abrir para os estudantes, é isso? Ou não vai dar a abertura da porta? Automaticamente ela não vai abrir. Né? Vai ser a pessoa, a porteira, que vai abrir a porta para o aluno entrar. Ela vai seguir aquele cronograma que está ali nas diretrizes, ela vai ficar ao lado da porta, entre as 7 e as 8 da manhã, controlando o aluno entrar. Passou a verificação facial, o aluno entra, está dando erro, a pessoa fica, porque se está dando erro, ou é problema no sistema, ou não é aluno, então tem que ser feita a conferência. Dessa forma. Entendi. Tá, só um pouquinho. Quem é o próximo? Eu? Tá. Perguntando. Não, eu na verdade, eu tinha só esse esclarecimento que a Sabrina perguntou, era o que eu queria fazer, né? Então, esse sistema, como o Prof. Douglas bem colocou, ele é um sistema temporário, vamos dizer assim, tá, pessoal? De forma alguma, a catraca continua sendo a intenção, né, de segurança. E uma coisa que eu acho que tem que ficar clara, esse sistema, ele é verificação facial 1 a 1. Então, pessoal, num primeiro momento vai gerar fila, sim. Vai gerar fila externa na entrada dos alunos, na entrada de servidores, né? Então, é algo que nós vamos ter que conscientizar a comunidade acadêmica de que esse sistema foi implantado e que quem chegava às 7, exatamente,
vai ter que chegar 10 minutinhos antes para poder passar, né, pelo reconhecimento facial. Tá? Então, é algo que para que todos nós tenhamos ciência desse impacto em prol da nossa própria segurança. E até vocês falam na porta de carro para minimizar. Isso, na porta de dentro, né? Daí talvez a gente tenha, a depender, vou trazer um dado, que acho que eu já mencionei aqui, o Campus Criciúma e o Campus Joinville, que também tem cursos integrados, eles não implementaram o reconhecimento facial, mas eles implementaram a conferência da carteirinha estudantil, que também é 1 a 1, né? O que foi a narrativa que trouxeram é que na primeira semana gerou um pouquinho de tumulto, e depois não mais. As pessoas já se habituaram que tinham que chegar um pouquinho antes, já estavam preparadas e a carteirinha, no caso, na mão, se regularizou. Então, isso a gente está trabalhando aqui de uma certa forma, com uma experiência. Né? Se o sistema de identificação facial se mostrar, porque a gente vai comprar, né? Se ele se mostrar ineficiente, se começar a falhar, dar bug, não reconhece, a gente pode muito bem optar por ficar na opção de conferência da carteirinha, que até lá eu espero que a gente já tenha isso implementado, né? Só trazendo também, eu acho que a Bárbara esqueceu não mencionou, mas eu sei que já foi feito, a nossa TI também já está junto, né, conosco nessa implementação, então, se der algum problema no sistema em si, a TI está junto conosco, o registro acadêmico e secretaria no sentido de popular esse cadastro, se for possível aproveitar as fotos que a gente já fez excelente, tá? A gente vai tentar otimizar aí da melhor maneira possível, tá bom? Próximo. São dúvidas bem operacionais, mas eu acho que podem impactar no dia a dia, na realização, né? Esse sistema ele vai funcionar como funciona em prédio, por exemplo. Se eu vou num prédio comercial, eles fazem também, né, um mapeamento facial, eu entro, só que se eu volto lá, pelo menos o meu documento eles confirmam novamente. Ou eu digo para a comunidade mais externa que possa vir ao campus, né? Como é que vai fazer esse controle? Eles também vão ter que fazer esse reconhecimento para ser liberados, e depois, se porventura eles voltarem, é só fazer uma confirmação de documento, ou a gente vai, pensar em outra forma de fazer essa liberação da entrada deles. E aí a outra pergunta, até a gente estava aqui conversando, a portaria, a porta vai estar fechada. O porteiro ele vai ficar lá sentado e vai apertar um botão para liberar a porta, para agilizar, eu acho que isso ela pode ficar meio cansativo. Isso também na rotina de trabalho. Que a porta hoje hoje a porta não é automatizada, aí a gente já tem que pôr um segundo sistema de automatização, né? Tá. A intenção é... Entendi. A porteira liberar... Entendi. Não é tão. Entendi. Sim. Porque assim, ó, boa ideia. Se tiver o cadastro ali, na hora que a pessoa estiver sentada lá dentro, né? Se tiver o cadastro, já vai liberar, desbloquear, a pessoa já vai poder passar direto. Se a pessoa tentar passar e não tiver o cadastro, ela vai ter que se deslocar até a portaria, ela vai fazer o cadastro, e a partir daí ela vai entrar. Só que o nosso cadastro não tem como a gente tem 10 mil faces que a gente pode cadastrar ali. Né? Ela pode fazer um cadastro com um visitante para cada um que entrar. Ela pode fazer isso, porque é um aplicativo que funciona, né? Então, mas eu não acho viável isso, por quê? Porque se a pessoa entrou uma vez e teve o cadastro ali, depois ela vai simplesmente passar. Então, é mais fácil a gente fazer um cadastro de nome. Ela passa de novo, ela registra o sistema. Sim, ela pode até registrar, mas a gente não vai... mas aí, a partir da hora que ela entrou, a gente não sabe se ela vai para a secretaria, se ela vai para o laboratório, para onde é que ela vai. Se é aluno, se não é. Se ela já tem um cadastro, ela entrou uma vez, a gente não tem mais um controle para onde ela vai. Então, é mais fácil de fazer o controle só de nome. A pessoa entra, deixa o nome, deixa o CPF, como é feito o cadastro hoje,
e tá liberada, vai para setor tal. Aí liga e avisa no setor que a pessoa tá indo. E não vai ter um cadastro dela facial para ela entrar por essa porta em qualquer momento. Então, esse cadastro seria só para alunos e servidores. Isso, exato. Entendi. Sabrina. Sabrina, Ângela e depois aluno. Eu? Isso. Bárbara, mais uma dúvida operacional. Aí, nesse caso, né, vamos supor, o estudante passou ali e deu um problema na identificação dele facial, né? Aí ele vai ser ali colocado para o lado, enquanto vai fazendo os outros. Mas esse estudante que foi ali para o lado, vai ter uma outra pessoa para conferir, ou vai ser um porteiro só? Só tem um porteiro, porque a gente não tem como ter um segundo porteiro, né? A gente não tem. Então, esse estudante realmente ele vai ter que ficar ali aguardando, né? Mas se ele tiver documento e carteirinha estudantil, vai conseguir passar mais fácil. Não, tá aqui a minha carteirinha e o meu documento que está dizendo que eu sou aluno. A prioridade é passar pelo Face ID, né? Pelo cadastro ali em si. Mas aí, se tem o cadastro tá dando erro, ela vai mostrar a carteirinha estudantil e aí vai poder acessar. Ah, tá. Então, a carteirinha estudantil vai ser implantada simultaneamente com esse processo do Face ID. Exato. Obrigada. Não, só para complementar que a Ana estava falando dos acessos ali, que antes até da reunião nós estávamos conversando eu e a Bárbara, que horário da manhã os alunos chegam de ônibus 15, 10 para 7, né, bem mais cedo do que o horário que a portaria abre. A ideia é também, justamente, até principalmente em dias de chuva, o aluno vai poder entrar na recepção ali, não ficar esperando mais lá fora, quando ele chega ele já entra na recepção, e a partir dali ele vai fazendo a entrada pela fechadura eletrônica ali, né? Então, também vai ajudar nesse sentido do que o aluno hoje fica lá fora esperando, às vezes até dar às 7 horas, porque ele chega de ônibus super cedo, que vem de fora. Eu chego junto com alguns deles também. Entendi. Ele vai entrar na parte da recepção. Não vai porque a portaria não abriu para fechar. Não, mas daí a portaria, a gente comentou deles poderem entrar em dias de chuva e ficarem ali, e daí irem. Não, mas daí o vigilante só um pouquinho. Daí a vigilante teria a portaria entra, porque a nossa portaria começa 15 para 7. A nossa porteira começa 15 para 7. Os alunos chegam em torno de 15 para 7, 10 para 7, 7 horas ali, né? Uma opção seria para eles não ficarem lá fora esperando entrarem. Mas quem abre para eles entrarem? A porteira. É porque assim, como ela começa 15 para 7, o horário dela, os alunos vão poder entrar na portaria, naquela recepção, mas não vão ter acesso ao campus. Tudo bem. Isso. Tá. Entendeu? Porque hoje... acesso ao campus até a partir das 7. Isso. Tá. Continua o acesso a partir normal da site. Entendi. Acho que tem mensagem da Sabrina. Se a Ana quiser já falar, eu Peraí. Só tem eu, né? Tá, não, é que a Sabrina disse também, não, agora entendeu, Sabrina? A portaria, ela 15 para as 7, ela vai abrir a primeira porta, a porta que fica para a rua, e os alunos, né, no caso, podem esperar ali naquela hall pequenininho da recepção da portaria. Aí, a partir das 7, eles podem passar pelo reconhecimento facial para se dirigir para a parte interna do campus. Entendi. Eu só tenho uma dúvida. Aquela parte ali do hall tem a portaria ali, né? Tem o balcão, vamos dizer, deles ali. Isso. Aquilo fica fechado? Ou os estudantes vão ter acesso ali? Porque ele tem encomendas, entende? Não, mas tem o vigilante da noite que fica até 7 e tem a portaria que entra 15 para 7. Já vai ter o vigilante e a portaria, prof. Sabrina. Sempre vai ter uma pessoa junto, portanto. Sim. E às 7 horas entra o vigilante do dia, quando sai o vigilante da noite. Tá. Agora é isso. Show. Vai lá. Não, eu só queria fazer a pergunta. Tá. Eu quero saber primeiro da Ana se isso que nós estamos fazendo é aprovar efetivamente. Daí eu vou colocar em votação, sim. A outra coisa que eu queria perguntar é de onde vai sair esse dinheiro? Qual?
É porque isso vai alterar o PAT. Nesse Nós momento já aprovamos. vai sair da parte administrativa. O recurso vai ser do administrativo. Não tem de outro lugar de tirar. Eu não posso tirar isso de uma pesquisa, eu não posso tirar isso de uma assistência estudantil. A gente tem que tirar de uma parte. A gente tem que tirar de uma parte onde o impacto é menor. Então, do administrativo. Tá bom, eu pensei que ia sair lá dos 50 que já tem no acesso para a cadeia. Não, porque depois eu precisar usar aqueles 50. Aí tu tem. Não tem. Tá bom. Então eu não tenho. Então eu vou tirar do impacto, onde o impacto é menor. Aqui nesse documento fala o pessoal visitante que vai ter que se identificar ali, aí a portaria vai ligar para o setor para informar e tal. Mas quem vai para a lanchonete, como é que vai ser feito esse controle? A pessoa ela pode apresentar um documento e vai falar, eu vou na lanchonete. E ela não vai. E como é que vai ser? Boa pergunta. Aí nós não temos muito como fazer. Então, aí, porque assim, também a gente não pode bloquear a entrada de outras pessoas aqui. Né? Tipo, a Câmara de Vereadores são pessoas que... é um risco, né? Sim, Daí vai ter todo gastar uma grana para ficar vulnerável nessa parte. Porque mesmo de qualquer forma, se quiser pelo muro. Mas eu acho que já ajuda bastante, Débora. Tudo são tentativas de melhorar. Infelizmente, a gente não consegue pegar. Tá, pessoal, eu vou permitir mais a prof. Sabrina e aí a gente vai encaminhar, tá? Isso. Prof. Sabrina, então, a última a falar, vai. Quanto a essa questão que a Débora colocou, né? Existe algum horário que essas pessoas externas podem acessar a lanchonete ou não tem? Sim. Eles podem entrar a qualquer momento? Tomar café? Assim, para a entrada para o almoço, eu não sei se ainda continua isso, Ângela me ajuda. Mas antes a gente tinha horário para os visitantes para almoçar. Eles entravam às 11 até às 11h30. E aí, depois do meio-dia e meio para frente para poder almoçar. No horário entre as 11h30 e meio-dia e meio, que é o horário dos alunos e servidores almoçar, o pessoal externo não estava sendo permitido a entrada. Essa orientação não está seguida? Não, se houve, não. Mas tá aí uma coisa que eu acho que a comissão pode trazer para a gente, né? Tá, pessoal, por ordem, então, eu vou colocar a votação, a aprovação dar a sequência e fazer a compra e instalação do sistema de reconhecimento facial na portaria interna da frente do campus. Tá? Vou pedir... Com utilização dos recursos do PAT. Com utilização dos recursos do DAN, do PAT. Do PAT. Não, nós vamos tirar da DEB. Tá. Ou da direção geral. Da direção pode tirar, não me importa. Porque não tem muita coisa. Pode tirar da direção. Acho que o recurso da direção é só algumas coisas que vai geral para todo mundo. Então tá, pessoal. Vamos pôr em votação. Vou pedir, então, que se tiver alguém contrário ou que se abstenha, que se manifeste. Abstenção. Ninguém. Então, aprovado por unanimidade. Colegas, então, vencemos a nossa pauta. Vamos só estabelecer a data da próxima reunião. Vamos abrir aqui, que vou olhar o calendário. Opa, fechei ao invés de olhar. Sim, mas é que é feriado. Terceira é dia 19 de junho. É feriado de quê? Corpus Christi. Então, vai para o dia 26 de junho? De acordo? Eu preferiria adiantar por conta dessa diretriz. Ah, boa. Não faz um extraordinário? Só com cálculo? Podemos também. Na semana do dia 19, Quem sabe a gente faz. Ótimo. Fazer uma extraordinária no dia 16 e aí não fazemos a nossa ordinária. Assim vai ser semana acadêmica. É a semana acadêmica. Bem lembrado.
Mas a semana acadêmica é a abertura. 16, 17, 18, já dando spoiler. É a abertura da semana acadêmica. Estão todos convidados. Então, a quinta do dia 12 mesmo. A quinta do dia 12. Quinta do dia 12. Aí vai ser ordinária. Ordinária, quinta-feira, dia 12 de junho. Tá bom? Vamos trazer. Tá bom, muito obrigada. Encerrada a sessão. Agradeço a todos. Obrigada, Sabrina.